Aplauda o Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, abra os olhos espirituais. Não se permita ser enganado aí fora. O diabo vai atentar contra a tua vida o tempo todo. Todo novo dia o diabo vai se levantar para derrubar você. Quantos erros nós já cometemos por ignorância. Ignorância espiritual, por não conhecermos os planos de Deus e, sobretudo, por não conhecermos ou ignorarmos os planos de Satanás. Ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir. Jesus veio para que você tenha vida e vida abundante, uma vida cheia de graça, uma vida feliz, uma vida plena, uma vida digna. Deus quer que você testemunhe dele lá fora. Deus quer que a sua vida seja uma Bíblia aberta lá fora. Deus quer que a sua vida seja um convite para todo mundo que está lá fora. É responsabilidade sua, é responsabilidade sua, é minha, é nossa, alertar aqueles que estão à nossa volta. Ide, disse Jesus Cristo. Não foi só para apóstolos, não foi só para pastores, foi para toda criatura. Ide e pregai o Evangelho. Você precisa conhecer a Escritura. Todos nós temos, todos nós, vocês que servem aí, nós que servimos aqui, até mesmo os que estão perdidos lá fora, todos nós temos um ministério. Todos nós recebemos um ministério. Qual ministério? O da reconciliação com Deus, através da figura de Jesus. Todos nós que já conhecemos a Jesus, todos nós que nos reconciliamos com Deus através de Jesus Cristo, temos a obrigação de falar do amor de Deus lá fora, de falar do perdão de Deus lá fora. O coração que está hoje arrependido conheceu a Jesus Cristo. O coração que está quebrantado precisou conhecer a Jesus Cristo. Se lembra da sua vida antes de Jesus? Como era a tua existência antes de Jesus? Lembre-se de onde Ele te tirou. Tem gente lá fora no mesmo lugar que você já esteve. Tem gente lá fora passando pelo mesmo problema que você já passou. Tem gente lá fora com o mesmo medo que você já sentiu. Mas Jesus te libertou. E você precisa querer no seu coração que a mão de Jesus, que foi estendida para Pedro quando se afogava, seja estendida para as pessoas lá fora que estão se afogando no pecado. É nossa responsabilidade anunciar o reino de Deus. Não acho que é só o pastor que precisa falar de Jesus Cristo. Você que conhece a Jesus Cristo precisa levar este nome aonde quer que você vá. Através da sua vida, através das tuas palavras, através das tuas ações, você pode apresentar a Cristo, ou pode apresentar ao diabo e ser responsabilizado pela perdição de alguém. Não queira este peso sobre as suas costas. Fale de Jesus. Pastor, mas eu não sou preparado. Leia a palavra, ore ao Espírito Santo. Quantas pessoas se aproximam de você, quantas pessoas olham para você e você vê a tristeza no olhar da pessoa, você vê o desespero no olhar da pessoa e não consegue falar, vai ficar tudo bem, porque o Senhor que me salvou vai salvar você. Porque é tão difícil falar de Jesus Cristo? Porque é tão difícil falar de um amor que me resgatou? Fale de Jesus, fale do seu Deus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E será amado por Deus, e será amado de Deus. Você é amado de Deus, você é amado de Jesus, nós somos propriedade de Jesus. Entregue-se a Ele
o tempo está acabando. Veja a situação do povo de Israel hoje. É só o princípio das dores, diz a palavra. Nós não precisamos ter medo, mas as escrituras estão se cumprindo. Estão se cumprindo. E muitas delas devem ser cumpridas nas nossas vidas. E ainda não foram, porque nós temos nos distanciado de Jesus Cristo. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Deseje estar na presença de Deus. É o melhor lugar, é o lugar mais seguro, é o lugar mais calmo, é o lugar mais tranquilo, é um lugar de paz, é um lugar de refrigério, é um lugar onde você recupera a sua força, onde você renova a sua fé, o seu ânimo. Procure estar na presença do seu Deus. Ah, pastor, é difícil, eu sei que é. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas você também não sabe o que eu estou vivendo, você também não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe, e Ele é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. E os olhos de Deus estão sobre a terra à procura dos fiéis. Seja fiel a Deus, não se envergonhe dele, e Ele não se envergonhará de você. Amém? Aplauda o seu Deus. Quem trouxe Bíblia aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, eu sempre falo, eu estou ficando até chato já, dona Cita, mas a Bíblia é necessária. A gente vai, é como se um jogador de futebol fosse ao jogo e não levasse a sua chuteira. Como é que eu venho à igreja e não trago a minha Bíblia, hein? Ah, pastor, mas a TV está ali. Eu sei, mas é tão gostoso você poder pegar na Bíblia, sentir o cheiro dela, saber que aqui estão as palavras do Deus Altíssimo. Amém? Você que tem a Bíblia, coloque a mão sobre ela. Você que não trouxe, coloque sobre o seu coração. Feche os teus olhos e curve a sua cabeça em reverência ao seu Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, é chegado, meu Pai, o momento da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que nos orienta, que nos alerta, que nos direciona e que nos liberta. Em nome de Jesus, nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê o entendimento, a sabedoria necessária para entender a Tua palavra do jeito que o Senhor deseja e não com as nossas limitações. Que o Senhor afaste de nós agora o sono, o cansaço físico, o cansaço mental, espiritual. E se tiver algum espírito, meu Pai, de perturbação em nosso meio, em nome de Jesus, saia. Amém? Amém. Juízes 6, verso de número 13, diz o seguinte. Aqui está o 3, é o 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Diga amém. Meus irmãos, esta é uma pergunta que desde aquele tempo até hoje ainda ecoa na mente e no coração de muitas pessoas. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Quando Gideão fez essa pergunta, ele não estava aqui sendo uma pessoa irônica, ele não estava brincando com a realidade dele. Quando Gideão faz essa pergunta a Deus, ele está vivendo num estado de miséria, num estado de opressão, num estado de restrição, num estado em que você vive em quase ou completo desespero. Tem muita gente que ainda se faz essa pergunta hoje. Este homem falava de dentro de uma caverna. Este homem, como todo o povo de Israel, nesse tempo, vivia escondido. Com certeza passavam fome. E a pergunta que ele faz é: onde está o Deus de maravilhas? Onde estão as maravilhas que nós ouvimos falar através da boca dos nossos pais? Gideão não era uma pessoa incrédula. Gideão tinha fé.
Gideão cria no Deus de milagre, no Deus de Israel. Ele ouviu falar das maravilhas de Deus. Às vezes a gente pensa, não foi esse mesmo Deus que abriu um mar, que fez um povo inteiro, milhões de pessoas passarem com pés a seco? Não foi esse Deus que através do seu Filho trouxe mortos da sepultura à vida? Não foi esse Deus que, com a orientação, com um simples grito de um povo, através do poder de Deus, destruiu muralhas que eram até então ditas como intransponíveis? Onde está esse Deus? Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Deus não mudou. Deus continua no mesmo lugar que sempre. A pergunta que nós devemos fazer não é onde está o Deus das maravilhas. A pergunta que eu devo fazer é porque eu não estou vivendo as maravilhas que Deus tem. Tem muita gente hoje que se pergunta: Senhor, a mesmo tipo de pergunta que fez Gideão, se o Senhor é comigo, se o Senhor me ama tanto, por que é que eu estou sofrendo dessa forma? Mas Senhor, o Senhor diz que é comigo, por que o meu filho está perdido nas drogas? Senhor, o Senhor disse que é comigo, porque a minha casa hoje está destruída. Não é esta a pergunta que você deve fazer. Você sabe onde Deus está. Hoje, mais cedo, eu falei para você, seja conhecido de Jesus. Deus sabe onde você está. Deus tem visto onde você está. Você tem se colocado na presença, na luz dele, à vista dele, ou você tem feito como esses homens, se escondendo dentro de cavernas? Nós não podemos nos esconder de Deus. Ninguém pode, nada pode. Tudo é nu e aparente diante de Deus. Essas pessoas não viviam isso por acaso. Não foi por acaso. Deus não despertou num belo dia com desejo mau no coração e disse: hoje eu vou pegar os meus filhos e darei ao sofrimento. Deus não quer isso para você. Deus não vai te provar com miséria. A desobediência à palavra de Deus, aos mandamentos dele, é que levou o povo a viver toda essa situação. Naquele tempo, o problema não era Deus, nunca foi Deus. Nesse tempo de hoje, o problema, o seu problema, o meu problema, também não é Deus. Não é Deus. Deus não erra. Deus não erra. Não há uma única vírgula que mostra Deus cometendo um erro, que mostra Deus sendo injusto, que mostra Deus sendo derrotado. O problema não é Deus, o problema sou eu. Coloca, pastor, por favor, Juízes 6:10. Naquele tempo, o problema não era Deus, e no nosso tempo também não é. Deus não nos abandona, gente, a não ser que nós o abandonemos primeiro. Deus não vai simplesmente virar as costas para mim, se eu tenho vivido uma vida de obediência. Olha o que diz aqui, verso 10: e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Repete comigo: mas não destes ouvidos à minha voz. Esta foi a verdadeira razão. Não destes ouvidos à minha voz. Hoje Deus fala conosco o tempo todo, fala através de uma ministração, fala através da sua palavra, fala através de um louvor, usa a boca de um desconhecido, vem através de um sonho, de um filme. Deus fala conosco o tempo todo, e nós insistimos, com o perdão da palavra, de forma estúpida, a ignorar a voz de Deus. A voz de Deus. Quando uma coisa simples, quando a gente está passando numa rua deserta, escura, alguém fala conosco, não vai por aí, e a gente volta e vai pelo caminho seguro. Essa é a voz de Deus, essa é a voz do Espírito Santo, guiando os teus passos, guiando as tuas decisões. Este povo não deu ouvido à voz de Deus, e o resultado não podia ser diferente. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, Deus vai se afastar de nós. É uma máxima que você não pode duvidar. Eu já te disse aqui,
Há uma mentira lá fora, dizendo que Deus está comigo o tempo todo. Isso é mentira do diabo. Deus só está comigo enquanto eu estou com Ele. Nós já vimos aqui na Escritura essa lição. Pare de achar que você vai fazer do seu jeito, que é de qualquer jeito, que Deus, porque tem muito amor por ti, vai simplesmente passar a mão na sua cabeça o tempo todo. Uma hora a graça cessa. Não destes ouvidos à minha voz. Não é Deus que nos abandona, somos nós, estúpidos, ignorantes, falhos, teimosos, incrédulos, autossuficientes, autoconfiantes, que achamos que sem Deus nós vamos conseguir alguma coisa. Somos nós, sempre somos nós que quebramos a aliança com Deus. Qual é a história da Bíblia que você conhece? Se conhece, me conte, que Deus simplesmente quebra a sua aliança com alguém. Deus não habita onde há altar para Baal. Deus não habita em altar dividido. Deus não habita em mente dividida, em coração dividido. Deus não habita em meio à confusão. Se você ainda tem no seu quintal, lá no fundo do seu quintal, no quintal da tua alma, um altar para Baal, derruba-o agora. Derruba hoje. A gente fez uma visita, eu e minha esposa, faz uns meses. Uma pessoa que se dizia perturbada, e estava realmente perturbada. Nós fomos à casa dela e era um cenário de terror, um cenário de horror. Quando nós chegamos na casa da mulher, o colchão dela estava na sala. Eu olhei para aquilo, fiquei curioso, mas não falei nada, não me dizia a respeito. E aí ela contando o testemunho dela, a história dela, o colchão estava na sala porque ela não conseguia dormir no quarto dela, de tanta perturbação espiritual. Ela disse para a gente: pastor, quando eu piso no terceiro degrau dessa escada, eu passo mal. E no meio da conversa, foi uma conversa longa, eu vi na parede dela um azulejo da Nossa Senhora. E aí, um dia minha esposa, tinha mais 2 meninos com a gente, o Mateus e a Isadora, ungia todos eles, me ungi, e falei: vamos orar nessa casa agora. Ficaram as meninas embaixo, eu fui subir com o Mateus, diante do Espírito Santo de Deus. Quando eu coloquei o meu pé no segundo degrau, eu olhei para trás e falei para o Mateus: Mateus, está cheio de demônio nesta casa. Tinha altar de Baal lá. Talvez por ignorância, mas havia um altar de Baal. A palavra condena a adoração de imagens. Quando nós fomos subindo, gente, diante de Deus, se eu estiver mentindo, que Deus tire minha vida aqui agora. A gente foi subindo a escada e tinha, e na parede, recados, coisas de filme de terror. Não apague a luz, não feche a porta do quarto X, sal pendurado, azeite pregado na parede. Diante de Deus, um cenário de horror. Tinha altar de Baal naquela casa. E se tem altar de Baal, o inimigo toca. Ela não tinha paz, vivia em opressão, a filha, um monte de coisa ruim. Entramos nos quartos para orar. Quando abrimos um quarto, gente, eu fico até arrepiado. Tinha 2 cadeiras de rodas, uma aqui no canto com uma manta laranja. Sabe aquele filme que está na sala de hospital, vazia, aí de repente a cadeira sai andando? Daquele jeito. Fui no outro quarto, bonecas penduradas, sal pendurado, um monte de quadro de santos. Nós oramos, houve manifestação de demônios na filha, nos cães, os cachorros querendo nos atacar, os cachorros, um inferno dentro daquela casa, porque tinha altar de Baal. Nós a orientamos, é preciso se livrar dessas coisas. Ah, pastor, mas a minha mãe morava aqui, ela morreu e amava tanto, sua mãe já morreu. Tira o altar de Baal da sua casa. Quando ela nos ouviu, ela mandou um vídeo tirando todas aquelas coisas. Ela diz que a vida dela melhorou. Mas o que foi que fez com que esse mundo ficasse desse jeito para essas pessoas? A desobediência. Desobediência. Não seja desobediente a Deus. Não seja.
Ele não é como o nosso pai, que nos coloca de castigo, e daqui a pouco o coração do pai amolece, o coração da mãe enfraquece, e vai lá e até pede desculpa para o filho. Deus é justo, Deus é justiça, Ele é amor, mas também é fogo que consome. Ah, mas Deus é amor, Deus é amor. Esse é o evangelho fraco que está sendo pregado aí fora, formando um monte de cristão fraco na fé, um monte de cristão que na primeira onda já se afoga, no primeiro obstáculo já desiste, um monte de cristão frouxo, porque não obedece à voz de Deus, não anda em obediência à voz de Deus. Eu sou ousado na minha fé, eu sou ousado na minha fé, porque eu sei a vida que eu levo com Deus. A gente encara demônios aqui toda sexta-feira, alguns deles colocam a cara na nossa, e nós não recuamos, porque andamos em obediência à voz de Deus. Quando você anda em obediência à voz de Deus, não há demônio que fique na sua frente. Se levanta um inferno inteiro só para glorificar o nome de Deus na sua vida. Mas quando você é de desobediente, quando você ignora a voz do seu Deus, acontece o que aconteceu com este povo, vivendo escondido, com medo, passando necessidade. Isso não é vida de cristão, isso não é vida para cristão. Deus tem algo grande para você, mas a gente fica se encolhendo atrás de um falso evangelho, se encolhendo atrás de mentiras que são contadas aí fora. Abre o olho, igreja, abre o olho, o tempo está acabando. Não pense que você tem um amanhã, você não sabe se estará aqui amanhã, você não sabe nem se hoje o seu dia vai acabar com você vivo. Eu não sei. E o povo fica protelando, postergando. Amanhã eu me batizo, amanhã eu me entrego, amanhã eu largo a amante, amanhã eu largo a bebida, amanhã eu deixo a mentira. Amanhã não pertence a você, não te pertence. O que te pertence é o hoje, é o agora. É agora a minha escolha, é agora a minha decisão, não é amanhã. Ah, Senhor, quando serão essas coisas? Jesus diz: nem o Filho sabe o dia da sua volta, nem Jesus sabe quando vai voltar, e a gente acha que sabe. Ah, vou sair com minha amante só uma vez mais, vou subornar o guarda de trânsito só mais uma vez. Gente, pode ser a última vez. Eu canso de falar para você na hora da sua busca, pode ser a sua última oportunidade, e não é palavra de efeito, é para você entender que a nossa vida é um vapor. A gente toma um banho quente, o banheiro fica uma sauna, abre a janela, vai embora. Essa é a nossa vida. Não deixe para se entregar amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Não corra esse risco. Mas Deus quer dizer para você algo hoje. Abandone tudo o que me desagrada. Pare de ignorar a minha voz e eu voltarei para você. Deus está te dizendo: conserta a tua vereda e eu voltarei para você. Deus não quer ficar longe de você. Em todo entardecer, na viração do dia, Deus ia ao jardim falar com o homem. Ele quer relacionamento contigo, mas é preciso que você também queira. Eu quis um dia um relacionamento com minha esposa. Se ela não quisesse, claro, ela ia ter perdido um grande marido, brincadeira. Mas se ela não quisesse, eu também teria perdido uma grande esposa. Se ela não me quisesse, eu teria perdido uma grande mulher de Deus. Deus quer que você viva com Ele, ao lado dEle. É para isso que você foi feito, para ter relacionamento com o seu Deus. Se você o buscar com sinceridade, Ele vai voltar para você. Eu queria que você repetisse
para o seu irmão ao lado: devemos derrubar os altares secretos. Fale com fé. Quando fé não funcionou, fale com tom de ameaça: devemos derrubar os altares secretos. Devemos derrubar. Devemos derrubar. Gideão teve que derrubar o altar do pai dele. Deus não está te pedindo para você derrubar o altar da tua esposa, o altar do teu marido. Deus está pedindo para você derrubar o altar que está secreto dentro de você. Sabe aquilo que você pratica? Não estou aqui falando em tom de acusação, estou me colocando no meio de todos nós. Aquilo que uma pessoa pratica e ela tem tanta certeza que ninguém está vendo. Ah, ninguém está vendo. Vou fazer isso aqui, ninguém vai ver. Lembre-se, tudo está nu e aparente aos olhos de Deus. Não há montanha que possa te esconder. Não há profundidade oceânica que possa te esconder. Não há profundidade vulcânica que pode te esconder. Não há. Não há. Tudo o seu Deus vê. Só que tem ainda, essa hoje para mim é uma boa notícia. Para mim hoje essa é uma boa notícia. Às vezes quando a gente tem algum desentendimento, mulher, né? Mulher brava. Graças a Deus a minha só é brava quando eu dou razão. Deus não sei o que, não sei o que lá. Foi exato, amor. Deus está vendo. Esta é uma afirmação que não me atormenta mais. Aliás, eu uso isso para acabar com a nossa briga. Amor, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Às vezes numa discussão cotidiana, não é falando mal não, é que a gente é carne e osso também. A gente tem problema em casa também. A gente briga de vez em quando também. É normal. Às vezes eu fico tão irado. Aí eu falo assim para ela: você não vai falar nada, James? Você não vai abrir a sua boca? Eu falo: meu caso com você é com Deus. Eu dobro o meu joelho e ela é a minha testemunha, e oro, e a briga passa. Já teve dias de ela longe, eu aqui na igreja, discutindo por telefone, eu mandar uma mensagem para ela: vou orar. Deixar o celular ali, dobrar o joelho e orar. Porque é Deus quem justifica aqueles que ouvem a voz dele. Como é que eu vou exigir que Deus me defenda de algo se eu ignoro a voz dele? Como é que eu posso pegar uma escritura e exigir de Deus que ele cumpra a promessa dele se eu ainda tenho altar de Baal dentro de mim? São pensamentos impuros, pensamentos sujos. Deus está vendo. São ações egoístas. Deus está vendo. São pequenas mentiras, uma mentirinha aqui hoje, uma mentirinha aqui amanhã, que se torna um hábito. Deus está vendo cada uma delas. Quebre o altar de Baal que está sobre você. Quebre, ou quem será quebrado vai ser você. Tudo está nu e aparente aos olhos de Deus. Repete comigo. Esta foi a primeira orientação: devemos derrubar os altares secretos. Segunda orientação de hoje: devemos confessar e abandonar o pecado de verdade. Não é remorso, é arrependimento. Não é remorso que Deus quer, é arrependimento. Pecou, nós somos falhos, nós vamos pecar. O que nós não podemos mais, como conhecedores da palavra, é viver em pecado. Mas uma hora eu peco, uma hora eu iro, uma hora um doido na rua vai quase me atropelar e a ira vem sobre o meu coração. Mas Jesus diz: irai-vos, mas não pequeis. Pecou, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Pelo que, James? Me perdoa pelo pecado da ira. Me perdoa, Senhor, por ter jogado o teu nome na lama com aquela minha ação. Me perdoa, Senhor, mas onde eu já pedi perdão, pelo amor de Deus, onde você já errou, não erre mais. Não erre mais. Tem gente que segunda pede perdão a Deus pela mentira, na terça pede perdão a Deus pela mentira,
Na quarta, Senhor, me perdoe pela mentira. Na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, Senhor, me perdoe pela mentira. Não aprende a verdade. A verdade está aqui. O pai da mentira é o diabo. Quem anda com mentira na boca tem filhote de Satanás dentro de si. É arrependimento. Arrependimento. Onde eu já errei, eu não erro mais. Onde eu já pequei, eu não peco mais. Nós temos um amigo pastor de uma outra denominação que sempre falava para a gente: James, Adriana, onde eu já errei, você não precisa errar. Veja a experiência, acumule a experiência, mas aproveite a experiência dos outros também. É mais fácil eu aprender com o erro do outro do que errando. Olha, a Adriana fez aquilo ali, se deu mal, você vai fazer aquilo ali? Não. Então a segunda orientação de hoje: confessar e abandonar os pecados. De verdade, gente, de verdade. Eu nunca vou subir aqui. Eu sou um homem temente a Deus, hoje eu sou. Eu nunca vou subir aqui para contar mentira para você. Eu sempre te falo, se tudo que é dito nas minhas pregações não tiver base bíblica, me ignora. Joga fora tudo o que eu te disse. Mas se o que eu estou falando para você é direcionado por Deus, aplica. Está ouvindo uma pregação, está de acordo com a palavra, absorva aquilo. Pegue aquilo para você. Não está na palavra, não está de acordo com Deus, não ouça uma palavra que eu estou te dizendo. Mas se tudo que eu te digo tem verdade bíblica, ouça, aplique, e Deus vai ser contigo. É extremamente necessário derrubar os altares de Baal. É extremamente necessário abandonar o pecado e me arrepender verdadeiramente. E por terceiro, é extremamente necessário fechar as brechas. São coisas do dia a dia que na nossa mente não é pecado, mas é. São coisas que falamos dia a dia que são brechas. Palavras de insulto, palavras de ofensa, isso gera ódio no nosso coração. Essas pessoas viviam não só a miséria econômica, a miséria econômica veio depois da miséria espiritual. Quando eu sou miserável espiritualmente, eu não ouço a voz de Deus. E se eu sou miserável em espírito, como é que eu vou querer ser abundante em outras coisas? Eu não serei. Miséria espiritual, miséria emocional e até a financeira vem com causa: não destes ouvidos à voz de Deus. Precisamos prestar atenção nas nossas ações. Precisamos ouvir o que dizemos, sentir o que proferimos às outras pessoas. Precisamos. Ou nós santificamos o nosso pensamento, a nossa fala e as nossas ações, ou vamos continuar ignorando a voz de Deus. E quando nós ignorarmos ou seguirmos ignorando a voz de Deus, põe o 13, por favor, pastor. Nós sempre iremos repetir esta pergunta: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio. Enquanto você não se entregar de fato ao seu Deus, você vai se repetir nesta pergunta: ah, Senhor, porque isso está acontecendo comigo? Ah, Senhor, porque eu estou vivendo isso de novo? Meu Pai, porque essa mulher não muda? Senhor, porque esse homem não muda? Senhor, quantas orações e meu filho continua rebelde? Onde estão as suas maravilhas? Estão sobre as mãos poderosas do seu Deus, mas elas estão retidas para aqueles que não ouvem, ou pior, para aqueles que ouvem e continuam ignorando a voz de Deus. Hoje Deus te chama para que você derrube todo altar de Baal. Todo. Ah, pastor, mas é só um santinho. Derruba esse altar. Ah, pastor, mas eu só tenho uma imagem esculpida. Derruba esse altar. Ah, pastor, mas foi só uma mentira para minha esposa. Derruba o altar da mentira. Ah, pastor, mas eu duvidei da voz de Deus.
Tira o altar da incredulidade, derruba tudo aquilo que tem te afastado de Deus, não pertence a Ele. Tudo aquilo que tem te afastado de Deus é que tem feito com que você viva dentro de uma caverna, é que tem feito com que você viva escondido do mundo, com vergonha da sua vida. A sua vida é para testemunhar Deus, é para testemunhar o agir de Deus, é para testemunhar a ação de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a você, derrube o altar de Baal que tem na sua vida. Se não tem, continua restaurando, continua edificando o altar que você levantou para Deus. Mas se tem altar do diabo, ou você derruba este altar, ou você vai continuar vivendo, ou vai passar a viver dentro de uma caverna. Eu quero que todos vejam a vida que Deus me dá. Eu quero que todos vejam, conheçam as ações de Deus sobre mim. Eu quero que todos testemunhem a paz que existe dentro da minha casa. Não é por mim, não é pela minha esposa, é porque dentro da nossa relação, dentro da nossa casa, tem Deus. Tem a habitação perpétua do Espírito Santo de Deus. É isso que você tem que buscar. Ter Deus em seu coração, ter Deus na sua casa, ter Deus em tudo. É dele, tudo pertence a Ele. Você vai voltar para Ele se você derrubar os altares de Baal. Amém? Tem altar de Baal? Derruba. Se você acha que é pequeno, derruba. O que é pequeno cresce, o que é pequeno aumenta e vai ganhando proporção, até que um dia o diabo pega e diz: agora este é meu. Este é meu. O diabo não quer sua prosperidade, ele quer tirar sua prosperidade para você entrar em desespero e blasfemar contra Deus. O diabo não quer que a sua saúde pereça por qualquer coisa, ele quer que ela pereça para que você duvide da palavra de Deus, que diz que Jesus Cristo já levou sobre ele as nossas enfermidades, e blasfeme contra Deus. Ele quer que você viva uma vida miserável para que você blasfeme contra Deus. Derruba o altar de Baal. Depois que Gideão saiu da caverna, depois que Gideão voltou a ouvir a voz de Deus, depois que Gideão começou a fazer tudo de acordo com a orientação de Deus, a palavra diz que ele venceu um exército de 135 mil soldados sem portar nenhuma espada. Ele não precisou lutar, Deus lutou por ele. Quando você voltar a ouvir de Deus, você não vai mais precisar lutar, Deus vai lutar por você. A espada quem vai levantar é Deus. A vingança é minha, diz o Senhor. Você não vai precisar lutar, desde que o único altar que tenha na sua vida seja o altar de Deus, o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus de Israel. Amém? Você tem fé? Eu vou reformular minha pergunta. Quem aqui tem fé verdadeira? Amém? Você tem fé? Eu vou fazer um exercício com você aqui agora. Eu não vou bater a sua carteira, eu não vou esconder o seu celular, eu não vou abrir o seu celular para ver o que você está fazendo, eu não vou fazer nada disso, mas eu preciso que você confie em mim agora. Tem fé? Amém. Nós vamos fazer um ato profético para desmanchar os altares de Baal das nossas vidas. E neste momento eu estou passando aí, estou entregando uma folhinha de papel na mão de cada um. Todo mundo recebeu? Entra no jogo, gente? Sim. Ai, Senhor, desculpa. Agora você vai pegar esse papel. Vai pegar o papel. É um mundo invisível, tá? Fecha os teus olhos. Eu acabei de entregar um papel nas tuas mãos, com uma caneta espiritual, em oração silenciosa. Você vai pensar em tudo na sua vida agora. Tudo que você acha que está atrapalhando o seu crescimento, você vai colocar nesse papel espiritual.
Pode ser vício, pode ser mágoa, uma prática secreta, um padrão de emoções, uma desobediência constante, enfim. Nesse momento, pega esse papel espiritual, essa caneta espiritual, em oração, escreva tudo que você acha que pode ser um altar de Baal. Vou dar 1 minuto para você. Eu entreguei um papel espiritual na sua mão, uma caneta espiritual na sua mão, e você vai colocar nesse papel aí o altar que você imagine que pode ser altar de Baal. Amém? Todo mundo já escreveu? Só quem tem fé, levante-se, venha aqui aos pés da cruz e jogue o altar fora. Só quem tem fé, jogue esse altar aos pés de Jesus Cristo. Derruba o altar de Baal agora. Se você acha que tem um altar de Baal, joga fora agora. Derruba o altar de Baal agora. Joga tudo fora. Tudo o que te afasta do seu Deus, joga tudo fora. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Venha jogar o altar de Baal no chão. No chão, que é o lugar do diabo, debaixo dos teus pés. Debaixo dos teus pés. Você que trouxe o seu altar, permaneça aqui. Você que trouxe o seu altar, permaneça na frente do altar de Deus. Nós vamos confessar a Deus. Nós vamos confessar a Deus que estamos derrubando todo o altar que tem nos afastado dele. Fecha os teus olhos. Nós vamos entrar em oração agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vim aqui pra decidir, a minha vida tem que mudar. A inteligência me faz refletir que eu nasci pra conquistar. Eu vou ouvir a voz de Deus, fazer meu sacrifício, provar a minha fé. Mas uma coisa eu não vou aceitar, que a minha vida continue assim. O altar A revolta no meu peito, essas pessoas, suas promessas de vitória não mereceram. Meu Deus, eu não saio daqui sem alcançar a resposta no que vim buscar. Não importa como vai acontecer, se o céu vai baixar ou o sol parar, mas de uma coisa eu tenho certeza: minha vitória eu vou alcançar. E Deus proverá na vida de sacrifício. Em nome de Jesus. Ore a Deus agora. Fale com o seu Deus agora. Se reconcilie com Ele. Esqueça quem está à sua volta e fale com o seu Deus em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor disse, meu Pai, a Gideão: Gideão, derruba o altar de Baal que é do teu pai, corta o bosque, sobe ao cimo desse monte sagrado e oferece ali o sacrifício. Meu Pai, aqui também está essa pessoa que veio, meu Pai, derrubar o altar de Baal. Meu Deus, Baal é tudo aquilo que está no lugar de Deus. Baal é tudo aquilo, meu Pai, que colocamos acima ou no lugar de Deus, meu Pai. E nessa manhã, meu Deus, nós queremos colocar o Senhor como o único Deus da nossa vida. Nós queremos colocar no Senhor, meu Pai, a nossa dependência, a nossa ajuda, meu Pai. Ela não vai vir do homem, da mão humana, não. A nossa ajuda vai vir da mão do Todo-Poderoso, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que deu livramento para Daniel na cova dos leões, aquele, meu Pai, que pela tua mão poderosa levou o
povo do Egito. Esse é o Deus, meu Pai, esse é o Deus a quem nós servimos. Então, meu Deus, joga por terra, meu Pai, todo o altar de Baal aqui hoje. Que Baal caia, que o altar de Baal caia, e que hoje, meu Pai, o altar do Deus vivo, o altar do Deus vivo seja erguido nessa manhã em nome de Jesus. Repete comigo com toda a sua fé. Você vai falar para o céu, você vai falar para Deus. Repete com fé, com autoridade espiritual: hoje eu derrubo o altar que me afastava de Deus. Deus viu a sua fé. Deus viu cada pedra do altar do diabo ser derrubada da sua vida agora. Você acabou de restaurar o altar de Deus. Você acabou de colocar no altar de Deus a sua vida em sacrifício. E Deus honra o sacrifício daqueles que são deles. Diga glória a Deus.